Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma coisa diferente. Quais são os órgãos que podem ser afetados por elevação da pressão arterial? E não só falando do sistema cardiovascular. Fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou falar algumas alterações que podem acontecer com a pressão elevada e você desconhecer totalmente que isso pode ser secundário à hipertensão arterial. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que vocês, tendo conhecimento sobre como cuidar melhor da saúde, vocês vão conseguir prevenir as doenças e melhorar a sua qualidade de vida? Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição, o meu site, além dos conteúdos anteriores, com muita informação sobre saúde, sobre corrida, para que vocês possam cuidar melhor da saúde de vocês. Então, pessoal, vamos falar sobre quais são os órgãos que podem ser afetados na hipertensão arterial e não somente o coração. A hipertensão arterial é como se fosse um cano interligado numa bomba e está tendo uma alta pressão nesse cano. E quem sofre bastante com esse aumento na pressão nos canos é a bomba. E o coração, sim, é um grande sofredor no processo da hipertensão arterial. Por quê? Porque se eu tenho uma pressão maior nos canos, essa bomba tem que trabalhar mais. Então o coração faz uma musculação para conseguir vencer essa resistência e conseguir bombear o sangue. Então um grande sofredor com a hipertensão arterial, sim, é o nosso coração. Ele começa a hipertrofiar, fazer essa musculação para conseguir vencer essa resistência, essa pressão maior para conseguir bombear o sangue. Mas ele não é o único que sofre com os quadros de hipertensão arterial. Então você tem hipertensão arterial no coração, você pode desenvolver hipertrofia do coração, depois desse coração hipertrofiado ele começa a relaxar, a dilatar ao longo dos anos, se você se mantiver com o nível de pressão arterial elevado e a longo prazo pode desenvolver quadros de insuficiência cardíaca. Além do clássico elevação das placas de gordura nas artérias do nosso corpo. A hipertensão arterial, o sangue passa com uma velocidade muito grande nos nossos vasos sanguíneos. Porque o sangue com alta pressão, ele vai passar com alta velocidade nas paredes dos vasos sanguíneos, o que propicia uma maior propensão a depósito de gordura nas artérias do nosso corpo. E essa propensão de depósito de artéria no nosso corpo não é somente nas artérias que irrigam o nosso próprio coração. Isso pode acontecer em qualquer vaso sanguíneo, inclusive nas artérias do pescoço. Então, um grande impacto que a hipertensão arterial pode levar é uma maior predisposição a fazer placas de gordura nas artérias do pescoço, o que propicia quadros de AVC, que é o derrame cerebral. E esse tipo de derrame especificamente é o derrame isquêmico, ou seja, eu tenho uma obstrução ali das artérias do pescoço que impedem que passem o sangue para o nosso sistema nervoso central. Uma outra consequência da hipertensão arterial, eu tenho uma alta pressão no todo o nosso sistema, é aumento da pressão no sistema nervoso central. Então, se eu tenho vaso sanguíneo com uma alta pressão, essa alta pressão ela também é transmitida para o sistema nervoso central e aí corre o risco de ter ruptura de pequenos vasos, o que configura um quadro de derrame cerebral hemorrágico, o AVC hemorrágico, que eu posso ter uma ruptura no vaso sanguíneo e levar ao quadro de AVC hemorrágico. Então, esse é o grande quadro catastrófico da hipertensão arterial no sistema nervoso central. Só que essa elevação da pressão sistêmica, ela também tem um grande impacto no nosso olho. Se eu tenho uma pressão aumentada nos nossos vasos sanguíneos, os nossos olhos eles também têm capilares, também têm vasos sanguíneos, que aumenta muito a pressão e você pode ter alterações visuais decorrentes inerentes à hipertensão arterial, e isso são feitos em estágios. Tem uma lesão estágio inicial, estágio intermediário e estágios graves, que inclusive pode até levar a cegueira, comprometimento da sua acuidade visual. Então a hipertensão arterial, uma forma da gente verificar se eu tenho ou não alteração nas artérias do meu olho é o fazer o fundo de olho. Quando a gente faz o fundo de olho, que é o dilata a pupila, a gente consegue enxergar de uma forma direta os vasos sanguíneos e ver como é que está o vaso sanguíneo, se está normal ou se não está, com um simples fundo de olho. Outro órgão que é muito afetado por conta da hipertensão no sistema inteiro são os nossos rins. Quando o rim, ele está diretamente ligado ao coração.
porque a gente não funciona sem o rim e sem o coração. Então, quando eu tenho uma pressão aumentada no nosso rim, eu tenho uma pressão ali no sistema dentro do rim, que também pode prejudicar a função desse rim e a longo prazo desenvolver um quadro de insuficiência renal, que pode levar inclusive à necessidade de hemodiálise. Então você vê que uma simples doença, que é a elevação da pressão arterial, ela vai tendo uma repercussão sistêmica em todo o nosso organismo. Como eu falei, essa pressão aumentada também pode acontecer elevação do depósito de placas de gordura nas artérias da nossa perna. Tem uma pressão elevada, um estresse de incisalhamento que a gente chama, que é como se fosse esse sangue rápido demais nas artérias, levando à lesão da parede do vaso, que também pode levar a depósito de gordura nas artérias da perna, e o que a gente tem, o clássico, é claudicação intermitente. Eu começo a caminhar, sinto um desconforto na perna, porque não está chegando sangue suficiente, porque eu tenho ali obstrução, e isso pode vai impactar negativamente a sua qualidade de vida, além de ter uma grande associação com o maior risco das doenças cardiovasculares, que tem relação direta. Então, a pressão arterial e hipertensão arterial é uma doença super prevalente. 3 a cada 10 pessoas têm hipertensão arterial. Na maioria das vezes é uma doença silenciosa, ou seja, você pode estar nesse momento com a pressão elevada e desconhecer. Então, como é que eu sei se eu tenho hipertensão arterial ou não? Eu aferindo regularmente minha pressão arterial, e se ela estiver acima de 13/8, eu estou pré-hipertensa. Se estiver acima de 14/9, mais de uma ocasião, eu já configuro um quadro de hipertensão arterial. Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento. Eu sei o que pode acontecer, então eu sei quais são as medidas que eu preciso tomar para controlar minha pressão arterial, quais são os órgãos que podem ser afetados, e aí quando eu estou sentado na frente do médico, eu sei mais ou menos qual seria o caminho. Confiando sim no médico que vai te orientar, mas você tendo esse conhecimento, você sabe se a conduta está sendo assertiva ou não, se está sendo negligenciada em algum ponto ou não. E essa responsabilidade também é sua. Então, como é que você sabe se sua pressão está controlada ou não? Aferindo regularmente sua pressão. Se ela não está controlada, está ficando aí acima de 13/8, se você já é efetivamente hipertenso, você precisa rever isso, reconversar com o seu médico, fazer esses exames de rotina para saber se está tendo ou não lesão, se precisa apertar ou não a medicação, junto com a terapia não farmacológica, é tão essencial quanto a medicação, para que você controle essa pressão de uma forma efetiva, para reduzir esses efeitos colaterais a longo prazo que a hipertensão arterial pode trazer e traz, e é super prevalente. E conforme a idade vai envelhecendo, eu falei de 3 a 10, em cada 10, 3 pessoas são hipertensas. Isso, se eu colocar na faixa etária acima de 50, 60, 70 anos, essa proporção aumenta exponencialmente. Então a gente precisa entender que a hipertensão é uma doença comum, é prevalente, aumenta com a faixa etária, e a gente precisa a tratar de uma forma adequada. Deixa aqui nos comentários se você sabia que a hipertensão podia trazer essas alterações para o nosso sistema, inclusive para o olho, para o rim, que são coisas que muita gente desconhece. Isso é importante vocês terem esse conhecimento. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui sua curtida, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, e eu conto com vocês com o compartilhamento desse conteúdo. Vídeos todas as terças e quintas com conteúdos sobre saúde, liberado às 18h30. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.